Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um ao vivo aqui sobre perguntas e respostas. Hoje vocês já me mandaram bastante perguntas, né? Quando a gente colocou lá no Stories, faça-me uma pergunta, vocês já mandaram bastante perguntas. Vou pedir aí, aliás, aguardar um minutinho para que vocês entrem e aí eu já começo. Como eu vou ficar só? Na verdade, se der pra baixar um pouquinho mais é melhor. Um pouquinho mais. Aí eu já começo. Aí, como é que tá o frio aí, pessoal? Como é que tá o frio? Um pouquinho mais, pode baixar. Aí acho que tá bom assim. Como é que tá o frio aí, pessoal? Eu sou friorento, e principalmente no pescoço. Se eu não colocar alguma coisa no pescoço, eu já fico logo com dor de cabeça, com dor de garganta. Vocês estão me ouvindo aí? Querido Federico já tá dentro aqui. Pra Duque dizendo muito frio. Eu sou friorento aqui. Se eu não colocar alguma coisa na careca e no pescoço, aí fica ruim. Posso até estar de bermuda, não tem problema. Mas o frio é bom. Você sabe que eu gosto de trabalhar mais no inverno do que no verão, né? No verão eu acho mais complexo porque o calor pode desandar. No frio basta você dar uma forçada a mais de fermento ou esquentar um pouquinho o ambiente e aí fica mais tranquilo, né? Tanise Cassiano dizendo que está 19 graus. 19 graus é bom para trabalhar, eu gosto. Isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos começar aqui. Hoje a ideia é fazer perguntas e respostas, tá? Eu sei que tem muita dúvida aí, eu gosto de estar respondendo aquilo que eu sei para ajudar vocês aí. Ultimamente não tenho conseguido gravar muitos vídeos, mas em breve pretendo voltar a gerar um conteúdo aí para ajudar vocês também. Estou estudando bastante, isso é muito importante, estou fazendo cursos, estou estudando, estou lendo, porque está sempre aí evoluindo, né? Agora mesmo me fizeram uma pergunta sobre um tipo de fermento natural, enrolado, né? Que o pessoal tem usado agora, o fermento natural que fica enrolado no banho de água. Esse é um tipo de coisa que eu nunca fiz, então tem que começar a estudar, testar para colocar na prática. Eu geralmente escolho um método, né? Escolho uma maneira de fazer e vou adiante, porque ficar mudando muito às vezes atrapalha na compreensão, você não consegue aprofundar em uma compreensão, você está sempre na superfície um pouco de tudo, né? E ainda mais hoje com o Instagram e com o YouTube, como a gente tem muita informação, o mundo virou um só, né? Hoje em dia você segue pizzaiolos da Itália, panificadores da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, tudo quanto é lugar, né? E cada um tem uma maneira, cada um tem uma farinha à disposição, cada um tem um maquinário à disposição. Então aí a gente acaba ficando um pouco confuso e ansioso, porque a gente quer entender sobre essas coisas, né? Só que é muita informação. Então eu geralmente escolho um método e vou naquele por um tempo, até eu entender aquele método. Depois que eu entendi, dominei um pouquinho a ideia, aí eu parto para um outro método. Porque se eu ficar mudando toda hora de ideia, é complicado, né? Mas vamos lá, daqui a pouco, peraí, só um minutinho. Vou fazer o seguinte, eu vou começar respondendo as perguntas que me fizeram aqui e aí depois eu vou, vocês podem perguntar aí, ok? Aqui o Thiago, querido amigo, lembro que reclamou muito do ar na Maria Braga. Pois é, velho, aquele ar gelado, pô. Mas tá bom, irmão, tá saudade, viu, velho? Você deve estar no quentinho aí, no Espírito Santo é quente, né? Sempre quente. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Eu vou começar a responder algumas perguntas que eu já tenho aqui. E aí depois, se der tempo, eu respondo algumas outras. Meu querido Diego tá aí também, lá da Marinara, em Manaus. Acabei de falar com o Yuri também. Um abraço para todos da equipe aí. Vamos lá, pessoal. Eu tenho umas 20 perguntas aqui. Vou tentar responder rápido para que a gente possa responder mais algumas. Primeira pergunta. Qual forno começar? Essa é uma... Aliás, todas as respostas vocês vão ver que geralmente eu vou responder que assim, depende do ponto de vista, depende do valor do investimento, depende de vários fatores. A maioria das perguntas não tem uma resposta exata, né? Porque depende de vários fatores. Essa, por exemplo, qual forno começar? Que tipo, né? Começar o quê? Começar uma pizzaria, começar de casa, começar um pequeno delivery, ou seja, depende. Eu prefiro sempre o forno a lenha para pizza. Se eu tiver em uma cidade pequena e eu for abrir um deliveryzinho ou uma pizzaria com um pequeno salão onde eu possa ter o forno a lenha, ele vai ser sempre a minha primeira opção, porque eu sou romântico.
Eu gosto do forno a lenha, o forno a lenha trabalha bem, o forno a lenha dá um ótimo resultado, o forno a lenha tem toda uma magia que a tecnologia não consegue atingir em termos de romantismo, eu estou dizendo, tá? Agora, se eu quero praticidade, que eu quero começar um pequeno delivery, vocês sabem que eu sou muito fã dos fornos da Larroid. Eu acho um bom custo-benefício. Essa semana até uma pessoa no YouTube falou, mas é um absurdo o preço deles. Eu falei, não é um absurdo, é um bom custo-benefício. No Brasil nada é barato, infelizmente, por causa da relação real-dólar, real-euro. Então a gente acaba tendo uns preços um pouco mais apertados aqui no Brasil. Agora, eu prefiro, e aprendi isso na raça, prefiro investir um pouco mais em um forno inicial, em qualquer coisa na verdade, né? Na matéria-prima, ou num forno, ou numa maceira, e ter um trabalho facilitado e um resultado melhor do que investir pouco e depois ficar passando nervoso. É a mesma coisa com farinha. Esses dias também uma pergunta falaram lá da farinha, mas os antigos não precisavam de tanta frescura na farinha e faziam pizza. Pois é, mas a exigência dos antigos era diferente, né? Então o nível do forno também vai da tua exigência. Então, para começar, vou dar algumas marcas baratas, tá? ou em vários níveis. Por exemplo, o forno paulistano é um forno que vários alunos compram, que é aquele botijãozinho com guilhotina, que você coloca uma pizza por vez. Esse é um forno que custa na faixa de R$2.000, R$3.000, se eu não me engano, e é um forno que faz a pizza uma por vez, vai fazer. Depois a gente tem o forno da Skinsen também, que lançou ultimamente. Nunca usei, não posso dizer se é bom, sei que está na casa de uns 3.000 e pouco. Alguns alunos já usaram, deram feedback até que positivo, mas eu nunca usei, não sei. Tem o da Larroid, que eu sou apaixonado, funciona muito bem, dura muito tempo. Eu já tive vários fornos da Larroid e nunca deram pau. No máximo uma resistência ou uma lâmpada, e a resistência quando queimou foi super simples, é só desencaixar uma e encaixar a outra, é facinho. Então eu sou muito apaixonado. Agora a Remac lançou fornos também estáticos de pedra refratária, tem também os esteiras. Tem aquele forno também da... meu Deus, me deu branco agora. Aquele redondinho de gás que saiu agora, que a gente gosta bastante. O pessoal tem falado muito. Bom, o Dracarys, isso, a Marília lembrou. O Dracarys, muita gente tem falado muito bem também. É um forno, um custo-benefício legal até para quem quer um estilo bacana, quer ter temperatura e tudo mais. E a gente vai aumentando. Tem os fornos da Forno Flex, o forno da Forno Santo. Aí depende de quanto você quer investir. Se é para começar barato, o forno paulistano. Se quer uma qualidade, um custo-benefício bom, eu aconselho os fornos da Larroid. Se quer um forno esteira, tem o da Remac, tem o da JJac, que é muito bom, tem o da Fornos Pietro, tem o da Tupazi, tem vários. Tudo depende do teu nível de investimento, né? Dá para investir de 2.000 a 100.000, depende. Acabei de voltar lá da França, usei o ISO, fiquei apaixonado e adoraria ter um daquele num laboratório, numa pizzaria, porque é um puta de um forno, mas se eu não me engano, R$70.000, se não aumentou por causa do euro. Então depende de quanto você quer investir, ok? Vamos lá, tem um forno guilhotina, aço pizza na pedra. Qual temperatura ideal, superior e inferior? Depende do tipo de pizza que você vai fazer. Se você vai fazer uma pizza clássica, que é a pizza redonda de borda alta que eu faço, você vai utilizar na média de 300, 350 no lastro e uns 380 a 400 de teto. É o que eu uso. Tá? Isso é também relativo, depende do tipo de pizza que você vai fazer. Se você for fazer uma focaccia, por exemplo, ou uma pizza em pala, ou uma pizza inteira, você vai abaixar para uns 320, 330 graus de lastro e teto. Então depende do tipo de pizza. Entrando nesse assunto, teve essa discussão que teve essa semana no YouTube. A pessoa falou, mas tem uns fornos de guilhotina no Mercado Livre por R$2.000. Eu falei, então tá, vai lá, você vai gastar 4 botijão de gás por mês ou mais, e o forno só não vai explodir se você tiver sorte, porque tem forno muito vagabundo no Mercado Livre, tá? Vocês tomem cuidado, porque assim, é um perigo, inclusive, não só em termos de gasto, mas são perigosos, então cuidado na hora de comprar, né? E aí eu concluí a conversa lá dizendo, bom, o dinheiro é teu, faz o que você quiser. Eu compraria um da Larroid, mesmo pagando o triplo do preço que você acha que tá esse guilhotina da internet, mas no longo prazo, em termos de consumo, durabilidade e segurança, o da Larroid é muito melhor. Vamos lá. Então, temperatura média que eu uso, 300 a 350 de lastro.
e de 380 a 420 de teto. É o que eu uso nos fornos de guilhotina elétricos, ok? Outra pergunta, terceira pergunta. Você dá curso de pizza? Sim, eu dou curso de pizza presencial. Agora a gente está respeitando todas as normas aí, né, da questão da pandemia, todo mundo de máscara, distância, a gente está colocando metade do possível. Eu colocava geralmente 12 pessoas em meus cursos, estou colocando só 6, ok? A gente mantém distância, todo mundo lavando a mão toda hora, álcool toda hora, não abaixa a máscara nem para comer, leva a pizza para casa, não tô brincando. Às vezes para comer na distância a gente até deixa, mas a gente toma todas as providências. Tem próximo curso presencial em agosto, 2, 3 e 4 de agosto em Pinheiros, em São Paulo. Pinheiros não é, Pacaembu, no Pacaembu em São Paulo. Poucas vagas, se eu não me engano, parece que tem 2 ou 3 vagas só, já tá bem preenchido. Amanhã, quinta e sexta, a gente tem curso em São Paulo também, mas já tá lotado. E tem o online, para quem gosta do online, tem o Profissão Pizzaiolo, que a gente vai abrir turmas em breve aí. Eu tô para gravar um novo, já faz um tempo, mas ainda não tive tempo, mas em breve. Tô me preparando psicologicamente, ok? E estudando bastante. Quanto tempo leva a tua fermentação na massa? Pergunta bastante ampla essa, tá? Uma coisa que eu tava até pensando agora, enquanto meditava um pouquinho lá em cima, ver com a Mari de a gente lançar um novo e-book aí sobre farinha, explicando um pouco, destrinchando um pouco isso. Por quê, pessoal? Porque assim, quanto tempo leva a tua fermentação na massa? Depende de diversos fatores. Primeiro, qual farinha eu estou usando? E para vocês entenderem o porquê que eu faço essa pergunta, hoje no mercado brasileiro a gente tem uma grande gama de tipos de farinha, não só em termos de granulometria. Nós temos, para entender o que é granulometria, nós temos a farinha integral e depois nós temos vários outros tipos de farinha em termos de refinamento. Então, a gente tem desde a integral até a mais refinada. Tá? Se você for perceber na ideia italiana, na visão italiana, nós temos a integral, tipo 2, tipo 1, tipo 0, tipo 00. Mas cada país tem a sua classificação. Então nós temos farinhas super integrais e farinhas super refinadas e as intermediárias. Primeira coisa que eu tenho que definir é isso. Segunda coisa que eu tenho que definir é qual a força da farinha. Muita gente me fala, eu comprei uma farinha 00, é boa? Depende da marca, depende da força, depende da utilidade. Tem farinha 00 que é para panetone e não para pizza. Se você usar para pizza vai ficar muito borrachuda a pizza. Tem farinha que é muito fraca, que seria para confeitaria e não para pizza. Então tem que entender isso. Quando vai comprar uma farinha, se for comprar uma farinha genérica no supermercado, vai na sorte, não tem o que fazer. Vai ter que botar água, farinha e fermento e ver o que acontece. Mas se você for comprar uma farinha um pouco mais profissional, aí você pode pedir uma ficha técnica para a pessoa que está te vendendo, pedir especificação, falar para que serve essa farinha, qual que é a força dessa farinha. Na visão italiana, nós temos um coeficiente que se chama, que a gente, quem descobriu isso, né, do alveógrafo de Chopin, lá quem criou o alveógrafo de Chopin, colocou a letra W como indicação de força. Então quando vocês forem comprar, vocês podem perguntar qual é o W dessa farinha, como é que se descobre isso. Vocês podem ver no YouTube depois, alveógrafo de Chopin, tem vídeos. Quando chega a farinha no moinho, eles pegam um pouco, fazem a farinha, pegam o grão, né? Quando chega o grão no moinho, eles fazem a farinha, fazem o blend, fazem a farinha, depois levam para esse maquinário, fazem uma massinha, levam para esse maquinário faz o teste, infla de ar e faz o teste da estabilidade e da força, quanto que esse balãozinho vai inflar. Quando ele romper, o gráfico marca o W e o PL, que é a relação de extensibilidade e resistência. Então, segunda pergunta, qual que é a farinha, né? Segunda pergunta não, a segunda questão, quanto tempo eu deixo a fermentação na massa? Então, expliquei tudo isso para dizer que se a farinha for muito forte, eu vou ter que dar mais tempo, eu vou ter que fermentar mais para ela não ficar borrachuda. Com isso eu vou ganhar aroma, sabor, textura e tudo mais, mas eu preciso saber usar as farinhas fortes.
Se a farinha for uma farinha muito simples, muito fraca, não tão indicada para pizzaria, uma farinha que você comprou no supermercado aleatoriamente, pode ser que em 24 horas ela já comece a oxidar demais, a amarelar, a romper, a ficar quebradiça. Então depende. No geral, eu gosto muito de no mínimo 48 horas de bloqueio em geladeira, o que a gente chama de maturação. Isso pode ser feito de diversas formas, nós temos muitos caminhos para chegar nesse resultado. Você pode fazer uma massa direta, que é misturar farinha, fermento, água e sal e colocar na geladeira direto, depois de boleada. Você pode fazer uma indireta usando algum tipo de pré-fermento, que é a biga, o polish. Se vocês nunca ouviram falar disso, podem dar uma pesquisada no YouTube. Eu mesmo pretendo gravar mais algumas coisas sobre esse assunto. Você pode pegar uma massa que sobrou da última pizzada que você fez e usar como pré-fermento. Você pode fazer uma fermentação mista usando o pedaço de fermento natural que alguém te deu ou que você tem junto com o fermento biológico. Então tudo isso é muito relativo também. Outra coisa é a relação da temperatura. A gente estava brincando agora sobre o frio. No inverno, a massa tende a demorar mais a fermentar. Às vezes nem precisa levar para a geladeira, dependendo do lugar que você tiver. Se você estiver num lugar que à noite na tua cozinha fica 10 graus, nem leva para a geladeira, deixa fora. Coloca 1-2 gramas de fermento, depende da quantidade, do método que você escolheu. Uma coisa importante também que eu tenho falado nos meus cursos, pessoal, que é assim, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E teve um certo ponto da minha vida que eu me achava o bambambam, achava que eu sabia bastante. Hoje em dia eu percebo que eu não sei nada, perto de tudo o que ainda tem a aprender. Ou seja, principalmente os novos pizzaiolos, como o Alex Lostocco, que eu coloquei esses dias o livro dele no meu feed, sim, eles estão trazendo técnicas inovadoras, porque eles são jovens, porque eles estão mais alinhados com a ciência, estão estudando, estão principalmente lá a questão na Itália bastante de ponta nessa questão de estudo e de testes, né? Então tem sempre coisa nova. Eu voltei a estudar agora e me dá até ansiedade de tanta coisa que tem para aprender. É infinito o negócio, parece que nunca acaba. Tem sempre muito método. E não é porque assim, são métodos infinitos, é porque cada pizzaiolo, cada profissional, cada panificador vê de uma forma e aplica de uma forma diferente. Então os caminhos são infinitos. Tá? De novo, quanto tempo leva para a tua fermentação? Então, primeiro, força da farinha. Qual tipo de farinha, qual a força da farinha? Segundo, qual que é a minha intenção? Eu vou usar um método direto, um método indireto? Terceiro, qual a temperatura do ambiente? Vai ficar na geladeira? Vai ficar fora? Depende, porque se eu quero um tempo maior, eu vou bloquear em temperaturas mais baixas. Se eu quero um tempo menor, eu vou deixar em temperaturas mais altas. E a temperatura faz toda a diferença. Eu posso bloquear, por exemplo, se eu tiver tecnologia para isso, eu posso fazer a massa, deixar 6 horas no bloco a 18 graus, por exemplo. Aí depois eu boleio, baixo para 4 graus, por 48, 72 horas, depois eu tiro e elevo a 28 graus por 2 horas, para ter por exemplo, entende? Para ter um resultado. Então, isso é relativo ao teu conhecimento, ao tipo de matéria-prima que você tem, à estrutura física que você tem para brincar com todas essas temperaturas e tempos, e qual a tua intenção. Se a tua logística tem que ser curta e você não tem muita estrutura, tanto vale pegar uma farinha de força média, fazer uma massa direta, que é farinha, fermento, água e sal, levar para a geladeira 24 horas, tirar algumas horinhas antes ou deixar algumas horinhas antes de ir para a geladeira e depois usar depois de 24 horas. Já vou emendar com uma outra situação aqui que muita gente me pergunta: mas quanto tempo eu tenho que deixar fora da geladeira? Depende da temperatura externa do ambiente, depende da temperatura interna da tua geladeira, depende do tipo de farinha que você está usando e do método que você está usando. É tudo muito amplo, né? Então, se está muito calor onde eu estou fazendo minhas pizzas, eu faço as bolinhas e já levo direto para a geladeira, porque está muito calor fora. Naturalmente vai estar um pouco mais calor dentro, vai demorar para a minha bolinha baixar a temperatura e aí ela vai acabar fermentando até dentro da geladeira, coisa que geralmente a gente leva para a geladeira para dar uma bloqueada, uma segurada na fermentação, deixar com que as enzimas façam as transformações, o que a gente chama de maturação,
e depois a gente tira e deixa finalizar a fermentação. Eu busco sempre esperar que a bolinha dobre de volume para eu ter um bom resultado de alvéolos, de leveza, de sabor, de crocância e de digestibilidade. Mas tudo isso é referente à experiência de quem está fazendo. Existe hoje, para quem tem dinheiro para fazer isso, tem tecnologia para tudo isso. Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, e eu falo isso porque eu me frustro, assim, quando eu vejo no Instagram coisas espetaculares, maravilhosas que o pessoal está fazendo por aí, eu gostaria de fazer igual, mas muitas vezes eu não consigo porque eu não tenho a estrutura física de equipamentos e de tecnologia que tal pessoa tem. Dá para fazer sem? Claro que dá, mas é muito mais complicado. Se você tem uma estrutura física super tecnológica, com armário de fermentação para todo lado, com uma cera maravilhosa, com forno top e com tudo mais, claro que os teus resultados vão ser melhores. Agora, se você quer fazer um pão batendo na mão, na geladeira, enquanto a molecada abre a geladeira a cada meia hora para pegar o iogurte e tá mó calor, tudo isso atrapalha, entende? Fora que você, e aí vem a questão do domínio do pizzaiolo, do profissional ou do amador que quer fazer, né? Por isso que eu sempre falo, treina. Eu treino direto e, como eu disse, tem muito a aprender ainda. Então vamos lá, essa pergunta, quanto tempo leva a tua fermentação? Eu sei que eu respondi de forma bastante ampla, pode até ter confundido, mas é um pouco isso. Depende do tipo de farinha e tudo mais, ok? Massa com fermentação longa serve para delivery? Vamos lá. O primeiro conceito da ideia de fermentação longa não é só resultado de produto. A primeira ideia, a primeira intenção em uma fermentação longa é digestibilidade. Tá? Quando a gente pensa em deixar a farinha mais tempo na geladeira, a massa mais tempo na geladeira, é para a gente conseguir leveza e digestibilidade, ou seja, o meu cliente vai comer, ou eu vou comer, ou a minha família vai comer e não vai ter problemas gastrointestinais, digamos assim. Essa é a primeira função que a gente busca. E de plus, de quebra, a gente consegue um melhor resultado de leveza, crocância e assim por diante. Uma outra coisa importante é o seguinte, eu entendo que hoje a bola da vez é o delivery, principalmente por causa da pandemia, mas nenhuma comida que você fizer e colocar numa caixa por meia hora com vapor de água vai ficar fresquinho. Comida fresquinha é comida fresquinha, ou seja, comida que foi para a caixa, ela vai perder frescor, normal, qualquer comida que você fizer isso. Uma vez eu pedi uma comida de um restaurante super top aí, aqui do Brasil, não vou citar nomes, mas era super top, paguei R$150 num risoto de camarão, chegou em casa, o camarão emborrachado, o arroz mole, ou seja, por quê? Demorou 1h30 para chegar, ficou na caixa, é claro, eu vou reclamar? Não, é delivery, não tem como. E com a pizza a mesma coisa. Então, assim, dá para ter qualidade no delivery? Claro, mas não é igual a qualidade do salão, ok? A longa fermentação vale para o delivery? É bom para delivery? Claro, porque eu estou buscando um produto de alta qualidade para servir para o meu cliente. Ele vai perder um pouco da qualidade na caixa? Um pouquinho. Mas se eu tomar certas providências de não entregar muito longe, de não deixar a pizza muito tempo na caixa, de fazer a melhor massa que eu conseguir, de usar o ingrediente, a matéria-prima de qualidade, tudo isso vai elevando a qualidade. A questão da crocância, muita gente me pergunta como é que eu faço para deixar minha pizza crocante no delivery. Eu explico o seguinte, primeira coisa, você vai tentar deixar ela o mais crocante possível assim que ela sai do forno. Ela vai perder um pouquinho dentro da caixa, mas ainda vai chegar crocante para o cliente. Agora, como é que eu busco crocância? Através da escolha correta da farinha, através de testes, vou testar diversas farinhas, cada farinha tem um resultado diferente, é que nem fazer vinho, cada uva tem um resultado diferente, então para pizza é a mesma coisa. Eu vou testar várias farinhas, vou ver a farinha que mais me agrada, que eu obtenho o melhor resultado em termos de crocância, leveza, e vou replicar isso para o meu delivery, respeitando a questão de
não ficar muito tempo na caixa. A gente deu uma dica outro dia na live da Mirella, que é deixa um pouquinho fora, tira do forno e deixa 30 segundos para evaporar um pouquinho do vapor que sai dos ingredientes, né? Para isso não condensar dentro da caixa. Procurar uma caixa de qualidade. Fazer com que o motoboy saia com uma entrega só e não com 3. Entendeu? Então todas essas coisas fazem a diferença. Tomar cuidado em todo o contexto. Então sim, vale a pena ter uma massa de longa fermentação no delivery, e desde que você acerte esse processo. Não é simplesmente fazer a massa, jogar na geladeira e achar, uau, tá legal. Aí tira, a pizza tá emborrachada e fala, longa fermentação não serve. Não, tá emborrachada porque você não fez o processo direito, não porque o processo não é bom. Agora, a técnica que você vai usar também é importante. Eu sempre falo que assar a pizza numa temperatura mais baixa, para mim, no delivery é mais inteligente. Se você puder fazer os discos pré-assados, eu tenho achado isso também algo muito inteligente, porque o disco pré-assado ele desidrata 2 vezes, portanto ele fica mais crocante. Acerte um método que deixe a pizza mais crocante. Por exemplo, eu gosto muito do método Biga. Para quem não sabe o que é, dá uma pesquisada. A biga é um pré-fermento que você, no primeiro dia você mistura farinha, água e fermento, deixa 18 horas a 18 graus, ela vai fermentar bem, vai ficar bastante alcoólico, o aroma bom. No segundo dia você vai finalizar essa massa com mais farinha ou não, depende, existem vários caminhos para isso. E depois vai deixar fermentar mais 6 horas, 24 horas, quantas horas você escolher com relação à farinha. Quanto mais forte a farinha, mais tempo você pode deixar. Quanto mais fraca a farinha, menos tempo ela aguenta. E outra dica, não fica bom fazer biga com farinha comum, farinha de supermercado, farinha fraca, farinha de atacadista. Para fazer biga e ter bom resultado, você tem que estar usando uma farinha específica para isso, uma farinha forte, uma farinha resistente, ok? Então, sim, vale a pena fazer longa fermentação para o delivery, mesmo que você coloque ovo, banha, açúcar, qualquer coisa. Eu sei que algumas massas do delivery levam alguns ingredientes a mais, não tem problema. A longa fermentação sempre é bem-vinda, o resultado final é sempre melhor. Mas entenda o processo, não é simplesmente jogar a massa na geladeira e achar que o resultado vai ser bom, tá? Você precisa entender o processo e isso leva tempo, você precisa se dedicar para conseguir entender o processo mais a fundo. Eu pratico todos os dias e nem sempre entendo o processo, até que um belo dia eu falo, poxa, agora eu entendi a complexidade desse processo e os porquês de tudo isso. Então tem que treinar, ler, estudar, ver vídeos, né? Não adianta simplesmente pedir receita. Receita é muito simples, a questão é você entender o processo depois. Quando vai abrir novas vagas do curso online? A gente está pretendendo abrir nas próximas semanas, em breve. Como ter uma massa tão linda igual a sua? Muito obrigado pelo elogio, eu fico muito feliz. O segredo, Montello, né, que fez essa pergunta, é treinar bastante. Assim, eu cheguei em alguns resultados depois de muito treino. Eu não vou mentir para vocês que em relação ao pão, por exemplo, eu treino e ainda não estou satisfeito, porque eu gosto de atingir alguns resultados. Então, para isso, eu estou fazendo alguns cursos novos, eu estou lendo, eu estou testando novas farinhas, novos métodos. Precisa treinar. E com o treino você acaba desvendando alguns mistérios, digamos assim, na prática. Você vai percebendo as nuances, o que faz a diferença. Porque, assim, para fazer uma coisa boa, e nesse caso pizza boa, você precisa entender os detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. Então, um método, às vezes... Por exemplo, às vezes eu pego uma farinha e acho que ela vai aguentar 70% de hidratação e coloco 70% de hidratação, mas o resultado não fica bom. Às vezes fica a borda baixa, a pizza fica um pouco solada, às vezes na hora de abrir é difícil. Então, e aí às vezes eu baixo para 68% e fica excelente. Então, às vezes 2% de hidratação pode não parecer nada, mas pode fazer toda a diferença. Então é importante testar várias vezes. Quando eu vou dar consultoria, eu idealizo
um produto na minha cabeça, né? Idealizo um conceito, chego na pizzaria e passo pelo menos 10 dias testando várias maneiras, várias possíveis massas. Por quê? Primeiro que eu quero entender a logística da cozinha, se eu vou ter tempo para fazer toda a viagem que eu criei na minha cabeça, porque às vezes eu crio uma massa de 3 dias de processos e não é a realidade da cozinha, não vai dar para fazer isso. Então aí eu realinho a ideia e vou testando de outras maneiras. E, por exemplo, a última vez que eu fui na marinara foi um pouco isso. A gente criou 3 massas novas, todas elas eram com biga, e só que eu queria hidratar todas elas a 70%. Não deu, teve algumas que eu tive que baixar para 65%, a integral eu tive que baixar para 62%. Então é isso, eu vou fazendo testes e vou entendendo. Um detalhe faz toda a diferença. Vamos lá. O molho de tomate tradicionalmente é cru? Então, tradicionalmente sim. O molho para pizza, ele geralmente não é cozido. Hoje a gente tem os molhos prontos, né? No caso dos tomates pelados que nós que temos essa cultura mais italianizada gostamos de usar, ele tem um pré-cozimento ali. Mas os mais antigos pegavam os tomates maduros, cortavam, picavam, azeite e sal e para cima da pizza. Esse é o molho clássico dos mais antigos. Hoje a gente usa muito a questão do tomate pelado, então facilita. E eu gosto, quando eu uso tomate brasileiro, tomate que eu compro na feira, eu gosto de dar uma pré-cozidinha, principalmente por causa da cor e porque o nosso tomate aqui geralmente é mais ácido, não é tão doce, né? Então eu dou uma pré-cozidinha para dar uma quebrada nessa acidez. Às vezes dou uma acertada com mel, com uma colherzinha de açúcar se necessário. Eu prefiro mel, mas se eu achar que está muito ácido, tá? Mas esse pré-cozimento, mas é pouco, coisa de, sei lá, 20, 30 minutos quando for uma quantidade grande, 10 minutinhos quando for uma quantidade pequena. Esse pré-cozimento faz com que melhore a cor e o sabor do molho, mas para mim o molho da pizza é bastante simples. Azeite, sal, no máximo um pouco de manjericão. Ok? Você pode fazer um belo molho que passa 6 horas, 10 horas cozinhando, nada contra, fica maravilhoso também. Você pode fazer um molho com tomates assados, tem alguns amigos que fazem, claro, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um molho de tomate com tomates desidratados às 8 horas, a não sei quantos graus, pode fazer o que você quiser. Mas a forma mais simples de fazer é essa, simplesmente pegar um tomate maduro, bater ou cortar, picar, quebrar, tirar a pele, como você quiser, e fazer seu molho. Você pode também dar essa pré-cozida. Tem várias maneiras. Você pode também comprar uma despolpadeira de tomate e dar uma pré-cozida, passar nessa despolpadeira. Essa despolpadeira vai tirar semente e casca e você vai ter só a polpa do pomodoro, né? O que a gente chama da passata de pomodoro. Então tem várias maneiras. E também pode fazer um molho, como eu disse, cozido várias horas, como se usa fazer para macarrão. Mas no caso da pizza, como vai outros ingredientes que vão trazer a complexidade do sabor, eu prefiro um molho mais fresco. E tem uma coisa importante que eu tenho notado, assim, que para mim faz toda a diferença. Eu sirvo aquilo que eu gosto de comer, então eu acabo prestando atenção nisso. O tomate muito cozido tem me ficado pesado na digestão. O tomate fresco, ele digere mais fácil no meu caso. Então eu prefiro hoje trabalhar com o tomate mais fresco possível que eu encontrar, ok? Como adicionar fermento seco? Precisa pré-ativar? Não necessariamente, tá? Não obrigatoriamente. Você pode simplesmente jogar ele ali e confiar. Mas se você não tiver muita certeza, se esse fermento estiver guardado há muito tempo no teu armário, é melhor você misturar um pouquinho de água e farinha, fazer um mingauzinho ali e esperar ele ativar. Quando você viu que ele borbulhou, você usa. Muitas vezes, quando eu acabei de comprar o fermento e o fermento está fechado, o saquinho está fechado, eu acabo jogando direto, porque ele ativa, não tem problema. Mas se o fermento já está no meu armário há algum tempo, eu acabo fazendo testes. Mostra a receita da massa que é boa para malabarismo. Vamos lá. A massa para malabarismo eu estou devendo, na verdade, né? Eu estava gravando os vídeos, acabei parando porque eu me entreti com outras coisas, a viagem para a França e outras coisas, mas eu vou ver se eu gravo. De qualquer forma é assim, a massa para acrobacia ela não é comestível. A massa para acrobacia tem que ser feita geralmente com uma farinha chamada Manitoba ou com uma farinha com o W bastante alto, uma farinha forte, tá?
que resista, que tenha resistência. Depois é 1 kg de farinha, de 550 a 600 gramas de água, dependendo da farinha que você estiver usando, 50 gramas de sal, é muito sal, tá? Bastante sal para comer, então por isso que não é comestível também. Uns 2 gramas de fermento fresco ou 1 grama do seco e uns 30 a 50 gramas de azeite. Você vai bater a massa normal, vai desenvolver o glúten. Depois que você fizer isso, você vai deixar a massa descansar na bancada por 1 horinha. Vai fazer bolinhas de mais ou menos 150 gramas cada uma. Vai bolear bem boleadinho, direitinho. E vai deixar descansar na geladeira por pelo menos 24 horas. Depois que ela descansou na geladeira, no dia seguinte você vai pegar 2 bolinhas e vai grudar fundo com fundo, da melhor maneira, mais linear possível. Ela tem que estar certinho uma com a outra. Aí você vai apertar as pontas, vai abrir e vai brincar no malabarismo, ok? Só que cuidado para bolear direito e para grudar direitinho. Não pode estar uma mais para cima, outra mais para baixo. Tem que grudar face com face direitinho. E aí você vai abrir e você vai ver que ela tem uma resistência bem maior do que uma massa normal. Dá para fazer acrobacia com uma massa normal? Até dá, depende da farinha que você estiver usando, mas é muito rápido. Com a massa de acrobacia você consegue ficar ali 5 minutos brincando. Com a massa tradicional, às vezes 20, 30 segundos já rasga. Ok? Me ajuda com as massas... Bolas de massa nesse frio, deixo elas em temperatura ambiente? Sim, nesse frio eu deixaria em temperatura ambiente, principalmente onde estiver aí abaixo de 10 graus, né? Se você estiver em um lugar a 22 graus, deixa algumas horas fora da geladeira, sei lá, 6, 8 horas fora da geladeira, depois bloqueia na geladeira. Se estiver num lugar onde está muito frio, está 5 graus, 4 graus externos e na cozinha também assim, chega a 10, 12, deixa fora também. Se não estiver fermentando direito, uma coisa que dá para fazer e que eu faço no inverno é aumentar a quantidade de fermento. Aumenta de 1 para 3, 4, depende de onde você está e depende de quanto tempo você vai deixar. Se é para ficar 24 horas de um dia para o outro, pode pôr uns 2, 3 gramas que vai bem. É importante aumentar um pouquinho o fermento nesse tempo. E assim, se você observou que você aumentou o fermento em 2, 3 horas não, em 12, 15 horas ela já fermentou, você bloqueia na geladeira depois, ok? É um organismo vivo, você só vai conseguir ter controle disso se você tiver um armário de fermentação, que aí você põe para baixo ou para cima conforme você precisa, ok? Minhas pizzas com borda recheada queima no fundo o contorno da borda e em cima fica cru. Então, vamos lá, pode ser que o teu forno esteja desregulado, pode ser que a quantidade de cobertura que você está colocando é exagerada para o tempo que você está deixando dentro do forno e pode ser que a tua massa não esteja bem fermentada. Isso ocasiona também queimar embaixo e nas laterais e no meio fica cru. Se não tiver fermentada corretamente, acontece isso, fica embatumado, né? Fica, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas fica um negócio meio cru mesmo por dentro e encruado, né? Então prestem atenção na fermentação, principalmente agora no inverno. E cuidado com a quantidade de cobertura e, se for o caso, abaixa um pouco a temperatura do teu forno para dar tempo de assar, de derreter o queijo, de assar corretamente essa massa. Mas mesmo assim, se tiver muita cobertura entre a massa e a cobertura, não assa, cozinha, então vai ficar aquele aspecto de massa cozida. É normal, porque tem o ingrediente ali em cima da massa, é uma camada espessa, não dá para assar, acaba cozinhando e fica aquela textura de cozido mesmo, né? Não assado, ok? Qual o tempo para pré-assar a massa de pizza? Pré-asso por um tempo curto ou deixa ela quase pronta? Depende do tipo de pizza que você estiver referindo. Se você estiver falando da pizza clássica, que é a pizza redonda com borda alta, sim, eu gosto de pré-assar e deixá-la quase pronta, mas também depende para que tipo de uso. Se é para vender, para o cliente finalizar em casa, ok, você vai entregar ela quase pronta. Se é para você pré-assar para o teu delivery, para agilizar o processo de finalização da pizza, você vai assar ali uns 60%, porque você vai precisar dar tempo depois na finalização no forno do ingrediente esquentar, né? Da cobertura esquentar. Então, se é para vender a massa pronta para o cliente finalizar em casa, a entrega quase pronta. Se é para fazer no teu delivery, você vai assar aí uns 70% do total. Mais ou menos. Depende do forno também, tá?
Como usar o extrato de malte em pó nas massas? Estou em busca de alguma referência nas dosagens. Eu coloco em média de 5 gramas, tá? Mais ou menos, depende do tipo de malte, mas na média 5 gramas por quilo já é mais que o suficiente, porque ele tem uma potência boa na caramelização. Se colocar demais, o produto vai caramelizar muito rápido no forno e vai acabar ficando encruado ou não tão crocante quanto você esperaria. Então coloca de 2 a 5 gramas. Começa com 2 gramas por quilo de farinha. Se você perceber que já está bom, ok? Se ainda não estiver dando a coloração que você espera, aumenta até 5 gramas, ok? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Lá na França, eu coloquei um pouco do extrato de malte, coloquei 5 gramas por quilo, porque a gente estava fazendo um processo muito longo de biga, mais 48 horas, era um processo muito complexo. E eu achei que fosse necessário, mas no final das contas não foi necessário, porque a pizza com o malte acabou assando rápido demais, ficando muito colorida, muito dourada e menos crocante do que eu esperava. Então eu tirei o malte da receita e ficou bom. Então não exagera, de 2 a 5 gramas. Você só ensina massas com farinha 00 ou ensina com o tipo 1 também? Tudo que eu falo pode ser aplicado a qualquer tipo de farinha. Eu falei isso no início da live. Você pode utilizar a qualquer tipo de farinha. O que você tem que tentar entender através dos testes e do estudo é que cada farinha, e não estou falando da classificação, eu estou falando da marca, da especificidade de cada farinha. Por exemplo, a Le Cinque Stagioni, a pessoa pode falar, a farinha Le Cinque Stagioni é boa. Depende da qual farinha você vai usar e para qual método. Esses dias um amigo me perguntou, eu ganhei uma farinha aqui da Cinque Stagioni, a Cinque Stagioni clássica, posso fazer pão rústico de alta hidratação? Não, é uma farinha para baixa hidratação, para fermentação curta. Então tem que entender a farinha, tá? E isso, como é que você vai fazer? Você só vai conseguir essas informações se você comprar farinhas mais profissionais que vão te possibilitar essas informações. Farinha de supermercado, não tem como ter essa informação. Você vai ter que ir na raça, jogar água e fermento e sal e deixar fermentar e ver o que acontece. No caso de farinhas profissionais, esse também é um plus das farinhas profissionais. Se você compra uma farinha boa, que tem estudo em cima dela e tem ficha técnica, você consegue perguntar para o vendedor ou para o técnico do moinho, dizer o que eu faço com essa farinha, como é que eu uso essa farinha, tá? Então, como eu disse, eu ensino, as técnicas que eu ensino podem ser aplicadas a qualquer tipologia de farinha. Agora, precisa entender. Quando eu creio que a tua pergunta aqui se refere a farinhas do tipo 1 de supermercado, de atacadistas, né, pessoal? Isso é uma coisa que eu quero deixar claro também. Não é frescura, tá? Quando a gente fala de farinha, não é frescura. Tem gente que fala, mas a farinha X do atacadão ali também faz, mas não vai chegar no resultado que eu estou buscando. Então é por isso que eu não uso ela, entende? Depende de onde você quer chegar. Se você está limitado em termos de custo, você vai tirar o melhor que você pode da farinha do atacadão. Mas, como eu gosto de fazer produtos com maior qualidade, eu tendencialmente vou para uma farinha de maior qualidade. Ah, mas custa muito caro, R$14, R$10, R$8 um quilo de farinha. Pois depende do que você está buscando. Eu prefiro fazer produtos melhores e vender com valor agregado maior do que usar uma farinha de menor qualidade e não conseguir o resultado que eu preciso. Tanto é que nos meus cursos eu uso farinha boa. Eu não vou levar qualquer farinha porque eu vou tirar uma pizza ruinzinha do forno e vou ficar irritado. Então eu uso farinha de qualidade. É a mesma coisa, se eu quero ter conforto num carro, eu preciso pagar um pouco mais para comprar um carro melhor. Se eu só tenho um pouco de dinheiro e vou comprar um Fusquinha, não tem como eu reclamar do Fusquinha. O Fusquinha faz o que ele pode. A mesma coisa nas farinhas comuns. Então, farinha comum do supermercado é básico. Vai fazer o básico. Não dá para fazer coisas excêntricas e fora da caixa, de repente altas hidratações, fermentações longas. Não. Para fazer esse tipo de coisa, precisa de farinha de qualidade. Não necessariamente precisa ser uma farinha italiana. Por exemplo, você citou farinha tipo 1. Vamos lá. Guebana, uma puta de uma farinha ótima que eu tenho usado, estou adorando. É do tipo 1, é orgânica, é brasileira. Moageira Irati, ótima farinha, espetacular, estou apaixonado. Tipo 1, brasileira.
Moinho Rio Azul, tem várias farinhas do tipo 1 que eu também testei, ótimas, tenho tido bons resultados. Farinha brasileira também. Fazenda Vargem, tem farinhas integrais, se eu não me engano agora eles têm alguma tipo 1 também, ótima farinha. Biorgânica, farinha tipo 1, ótima farinha. Só que é o seguinte, essas farinhas são um pouco mais caras, não são 3, 4, 5 reais, sei lá, nem sei preço de farinha de atacadista, mas não compare farinha de atacadista com farinha artesanal. Farinha de pequenos moinhos naturalmente vai ter um custo maior. Primeiro, porque tem maior qualidade, tem maior estudo, tem maior dedicação para ter um produto. Farinha de grandes moinhos é volume, é qualquer grão que tiver, a hora que tiver, o mais barato que tiver, moe e manda para o supermercado. Então tem diferença, ok? É a mesma coisa queijo, embutido e assim por diante. Então se você quer vender melhor qualidade e ter melhor qualidade, você pode e deve investir num produto melhor. Indiferente se ela é 00, 1, 2, integral, T65, T45, isso indifere. Isso você tem que ver com base no produto que você quer fazer. A força da farinha ou a especificidade da farinha é relativa ao produto que você quer desenvolver. Agora, a qualidade da farinha ou da marca ou do moinho que ela vem, aí é uma questão de prioridade. Tá? Eu, por exemplo, prefiro pagar mais caro e ter um resultado melhor. A mesma coisa na maceira. Muita gente me pergunta, mas a maceira X custa metade do preço da maceira Y. Pois é, tem metade da qualidade. Mas o forno da La-Roide, que nem teve essa semana, o forno da La-Roide custa 3 vezes mais do que esse outro forninho aqui. Pois é, compra o outro forninho então se você quer. O investimento é teu, a dor de cabeça é tua. Eu estou dizendo que eu prefiro esse porque dura mais. Então eu prefiro investir mais num primeiro momento e ter uma praticidade, uma facilidade a longo prazo, como no caso da farinha, investir mais na farinha e ter um resultado mais facilitado e melhor do que querer comprar uma farinha ruim ou não específica para aquilo que eu estou buscando e depois ficar frustrado e achar que eu não sei fazer. Ok? Qual a próxima turma para o curso online e qual o valor? Por enquanto, o Profissão Pizzaiolo está 497. Aproveitem que isso vai mudar quando eu lançar o próximo curso, tá? E vai aumentar bastante, porque eu pretendo fazer um curso bem mais elaborado e quero trazer alguns benefícios que têm o seu valor, têm seu custo. Então, se alguém tiver interesse no Profissão Pizzaiolo, aproveite o valor de 497, que quando gravar o novo isso vai mudar. A próxima turma, nas próximas semanas. Fica de olho, mas quem tiver interesse já, urgente, chama no direct, chama eu ou a Mari, que a gente dá um jeito de abrir o link aí para vocês se inscreverem, tá? Hoje em dia o curso online não tem turma de WhatsApp, não tem acompanhamento, é só direto na plataforma com perguntas e respostas através da plataforma, ok? Então é isso, hoje, mas lá já tem milhares de perguntas e respostas com muito conteúdo, os vídeos são bem explicativos, é um curso super completo, dá para fazer aí com tranquilidade, ok? Abriria uma pizzaria este ano ainda ou esperar o ano que vem? Murilo Martins. Murilo, depende, cara, depende. Assim, eu acho que o tempo ele é indiferente. O que vale muito é a sua intenção e a sua força de vontade. Você pode abrir uma pizzaria quando tiver superaquecido a economia e quebrar, como muitos alunos estão prosperando no meio dessa crise econômica e pandêmica. Então, é relativo. Agora, faz pesquisa, né? Eu, por exemplo, às vezes eu penso de abrir pizzaria e quero abrir aqui perto da minha casa. Só que eu moro num bairro de classe média baixa e aí o que eu faço aqui não venderia tanto, entende? E aí eu reflito sobre isso. Pô, se eu abrir aqui, provavelmente eu vou me frustrar porque o pessoal aqui não tem dinheiro para comprar. Não é que não tem vontade, não tem dinheiro para comprar aquilo que eu gosto de fazer. Porque tem seu valor, eu não consigo cobrar barato em algo que tem uma matéria-prima mais elevada. Então pesquisa onde você vai abrir, qual que é a tua ideia. Nesse momento o delivery seria a melhor pedida, não dá para fazer evento, não dá. O salão até vai, mas ainda está um pouco oscilante. Então se você quiser já começar testando, abre um pequeno delivery. Se você tiver uma outra entrada de dinheiro, de repente espera um pouco, vai guardando um pouco de dinheiro, vai comprando os maquinários, vai fazendo um investimento para você abrir com uma maior estrutura. Outra coisa importante eu sempre falo isso, se você tem 100 mil para abrir uma pizzaria, invista 30, 40 no máximo.
Tá? Se você tem 50 mil, invista 15. Se investir tudo, vai dar com a cara na porta, porque não vai ganhar dinheiro nos primeiros meses. Pode ser que o primeiro ano não entre dinheiro suficiente para você tirar o teu prolabore, a tua retirada mensal. E pagar, talvez, no máximo, se você tiver sorte, vai conseguir pagar funcionário, água, luz e investimentos iniciais. Então, não invista tudo. Pensa nisso, se você tem dinheiro suficiente para aguentar pelo menos um ano sem entrada financeira, sem retirada de lucros, beleza, então pode ser um bom momento de começar um delivery. Se ainda não é isso, não é essa a questão, espera um pouco mais, guarda um pouco mais de dinheiro. Tarcísio Renzo, seu maior sonho realizado? Não sei se é uma pergunta, mas eu acho que não. Tarcísio é o menino lá do... Não, Tarcísio é o menino que eu conheci. Uma história bonita, pessoal. Vou contar a história do Tarcísio, que ele colocou aqui, seu maior sonho realizado. Esses dias eu fui no shopping trocar um dinheiro para ir para a França lá e parei para tomar um sorvete na Bate de Lata. E aí chega o Tarcísio para mim e fala, você é o Patrick Catapano? Eu falei, sou eu. Ele falou, puta merda, meu, você mudou minha vida, eu tava aí meio deprê, com dificuldade e tal, fiz teus cursos e hoje estou vendendo pizzas feitas em casa, além de trabalhar na Bate de Lata, ainda à noite faço minhas pizzas e tal, e tô super feliz. Eu falei, porra, que legal, animou meu dia, muito bom, fico feliz com isso. E é isso, vamos ver daqui pra frente aí o que a gente pode fazer junto. Falei até pro Tarcísio pra gente gravar um vídeo contando a história dele, que eu gostei, fiquei emocionado. William Confeiteiro, não consigo boa farinha, posso usar melhorador de farinha? Assim, William, pode, eu não usaria. Eu prefiro produtos o mais naturais possível, tá? Eu tenho uma relação com a comida assim de muita honestidade. Eu não vou dizer que eu não como coisas industrializadas, pelo contrário, eu estou bem gordinho porque ultimamente eu comi muita porcaria aí nos últimos tempos, muito doce, muito refrigerante, muito queijo, né? Então isso acabou com que fazendo com que o meu corpo perdesse um pouco do equilíbrio, mas de preferência não. Se você, assim, com todo respeito, tá? Com todo respeito, não consigo boa farinha na era da internet é não querer gastar, é querer economizar. Entendo, é possível, tudo bem, não tem problema. Você vai comprar uma farinha comum e vai tirar o melhor dela. Quer usar o melhorador? Vai fundo, não tem problema. Muitos padeiros usam, muita gente aí do mercado, inclusive dá curso usando o melhorador. Eu não gosto. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Muita gente usa, só que eu não gosto, eu evito ao máximo o excesso da industrialização. Eu acredito no alimento o mais íntegro possível. Não que as farinhas sejam tão íntegras, elas são processadas, né? Mas no meu ponto de vista, o que eu chamo de pizza como alimento é o mais íntegro e natural e humano possível. O melhorador é algo bastante industrial, então não tem problema, é funcional, mas eu não usaria. O que eu quis dizer com a história de não consigo boa farinha, pela internet você consegue tudo hoje. A questão é ver se você está disposto a pagar o preço, né, do frete e assim por diante. Por que a pizza queima na parte de baixo antes de assar? Será por causa do lastro? Sérgio Migliorini. Pode ser por causa do lastro, pode ser o forno, mas pode ser também o que eu falei antes da questão da fermentação. Se a massa não estiver bem fermentada, entendam, maturação em geladeira não é fermentação. Jogar a massa na geladeira por 48 horas e falar, tá pronto? Não é isso. Eu vejo pessoas falando, deixei minha massa 15 dias na geladeira. Pois é, se eu deixar a 4, 5 graus ou abaixo de 4 graus, tá tudo inativo ali, não está acontecendo muita coisa, talvez um pouquinho. Mas quanto menor a temperatura, mais tempo a farinha aguenta na geladeira, tá? Então, não quer dizer que eu fiz a massa, joguei na geladeira, ok, acertei o processo. Não é assim. Você tem que... o processo da geladeira é para dar tempo para as enzimas trabalharem e fazendo o que a gente chama de maturação, que é a quebra de açúcares e de proteínas da farinha. Fermentar é outra coisa. Fermentar é ganho de volume, tá? É a quebra da glicose em álcool e gás carbônico também. Então, assim, primeiro você matura e paralelamente ou depois ou antes, depende, você deixa ela ganhar um pouco de volume. Então, se a massa não fermentou direito, pode ser que esteja queimando embaixo por isso. Acontece. Quando a massa não fermenta direito, inclusive faz bolhas embaixo, nas laterais.
Isso é sinal de que a massa não fermentou direito. Mas pode ser o forno, se o forno estiver em desequilíbrio. Outra coisa, entendam, na questão também desses sites online que vendem tudo aí. Aí você lê lá na descrição: forno atinge 500 graus de temperatura, R$ 999. Aí você se empolga e compra. Assim, não há magia, né? Não tem magia. Que nem você vê, sei lá, iogurte a 50 centavos na Kombi passando na rua. Porra, alguma coisa de errado tem. Ou tá vencido, ou tem algum problema, né? Então, a mesma coisa o forno. Um forno de R$ 1.000 que atinge 500 graus, pode até ser que ele atinja. Primeiro que é uma bomba relógio aquilo, né? É perigoso. Segundo que talvez ele atinja, mas talvez ele não tenha uma boa distribuição desse calor. Tem muitos fornos que são mal construídos, que atingem altas temperaturas, mas não tem boa distribuição de calor. Eu consigo mandar minha frigideira a 500 graus, é uma frigideira de pedra grossa. Se eu deixar o fogo aceso no máximo, ela vai atingir 400 graus. Só que na hora que eu jogar a massa, ela vai queimar, porque ela tem temperatura só no lastro, né? Então é importante entender isso. Pode ser sim o lastro do forno, mas presta atenção. Se teu forno for bom e mesmo assim está queimando, pode ser a fermentação sim. Tá? Pizzaria Restaurante SD. Minha massa de pizza está muito elástica, está ficando muito solada depois de assada. De novo, volta a história da fermentação. No inverno tende a acontecer muito isso, pessoal. No inverno, aumentem a quantidade de fermento e a temperatura ambiente da fermentação e a temperatura da água. Quando eu falo de água gelada na massa, eu estou falando de país tropical, de Nordeste, de Brasil 80% do ano, ou seja, mas quando a gente chega no inverno, tem regiões do Brasil que fazem frio, que faz frio. Então, nesse inverno que faz frio no Brasil, você precisa aumentar a quantidade de fermento, trabalhar com uma água mais morninha, ok? Procurar artimanhas para deixar o fermento confortável para fermentar. Então, aumentar a temperatura onde a massa fica, em vez de deixar na geladeira, deixar fora, ou até faz um armarinho com uma lâmpada acesa dentro ali para esquentar o ambiente, ou coloca dentro do forno com a lâmpada acesa para esquentar o ambiente, para ajudar o fermento a trabalhar. O fermento trabalha bem de 20 a 30 graus, essa é a temperatura que ele gosta. Se tiver 12, 15, 16, ele vai fermentar muito lentamente, ok? Então, prestem atenção nisso. Os antigos faziam o quê? Jogavam um cobertor em cima da caixa de massa para esquentar a massa para ela poder fermentar. Netiane Miranda, obrigado pelo elogio aqui, não é pergunta, é só para dizer que você é foda, obrigado. Mas ainda vou escrever um livro, tem aquele livro, né? Seja foda, eu vou escrever um livro, Seja Simples, porque eu acho que hoje a gente quer ser muito foda, todo mundo, e aí é um pouco, né? A gente acaba perdendo um pouco a mão. Mas obrigado, Netiane, pelo elogio aqui. Suas pizzas são perfeitas, ainda não provei, mas ainda vou. Eu pretendo, agora que eu voltei para o Brasil, pessoal, assim, os primeiros meses foram meio complexos porque tem toda uma readaptação de todos os, né, de toda a realidade da casa, de compra de imóveis e estruturação de tudo. Eu tô sem espaço, antigamente eu tinha minha cozinha, agora eu só tenho a cozinha de casa, então eu tô me readaptando, mas em breve eu quero estar aí compartilhando mais coisa com vocês, continuar viajando, continuar estudando e compartilhando, gravando mais conteúdo. Nos últimos tempos eu dei uma desacelerada por questões pessoais, então em breve aí eu tô pretendendo voltar a estudar mais, compartilhar mais. Eu já tenho muita satisfação com as minhas pizzas, mas eu tô buscando algo ainda melhor. Assim, é sempre evolutivo, né? A gente nunca vai parar até o fim da vida. Quando você escolhe um assunto para estudar, não dá para parar. É que nem a questão de autoconhecimento. Eu já medito há 8 anos e ainda assim começo a perceber que vou ter que meditar o resto da vida para entender alguma coisa e talvez mais vidas ainda para quem acredita, né? Então é isso, é uma evolução contínua, mas obrigado pelo elogio. Vamos lá. Paula de Jesus, tem como fazer borda recheada na pizza napolitana? Pessoal, uma coisa importante que isso como é que eu posso dizer? Me frustra um pouco. Assim, pizza napolitana, muita gente se refere à pizza napolitana
querendo dizer pizza de borda alta, né? Pizza redonda de borda alta e queimadinha. Eu, por exemplo, nunca fiz uma pizza napolitana na vida, porque eu não gosto da pizza napolitana em termos de textura, não que eu não gosto ela é um pouco mais emborrachadinha, um pouco assada mais rápido, eu não curto. Eu curto pizzas mais crocantes, eu gosto de uma pizza clássica que assa um maior tempo, eu gosto de uma pizza romana, de uma focaccia. A pizza que mais me encanta é a pizza romana. Vou começar a falar sobre ela em breve, estou estudando também, até falei sobre o livro do Alex Lostocco que eu quero comprar. E assim por diante. Então, mas se você estiver se referindo a essa pizza de borda alta, sim, mesmo na pizza napolitana dá. A diferença desse estilo de pizza que a gente faz, que é um estilo napolitanizado, né, que tem essa borda alta chamuscadinha, essa fermentação mais complexa, a diferença dela é que a gente tende a colocar um pouco mais de água e desenvolver mais o glúten. Com isso a massa fica mais maleável e às vezes até mais molinha. E principalmente se você não souber fazer direito, no começo você se empolga, acaba colocando água demais e a massa fica mole demais. Então, se você quiser fazer borda recheada em uma massa italianizada ou napolitanizada, dá, claro que dá. Mas você precisa entender um equilíbrio de hidratação, porque se hidratar demais complica. E tem que pegar prática, tem que ser rápido, né? Para fazer não dá para fazer a borda recheada e deixar 2, 3, 4, 5 minutos na bancada enquanto você finaliza, porque ela vai grudar, entendeu? Então, se é uma massa um pouco mais maleável e um pouco mais hidratada, tem que ser rápido, mas dá para fazer. Agora, é uma questão de adaptação. De novo, volto à história da França ou até da Marinara, que são as minhas realidades, as minhas últimas realidades de consultoria. No primeiro momento eu quero sempre hidratar bastante para ter um alvéolo bonito, para ter leveza. Só que num segundo momento eu repenso e abaixo sempre a hidratação, porque hidratar demais dificulta o trabalho. E muitas vezes eu estou treinando alguém novato ou que já está na profissão, mas que ainda não tem tanta destreza com massas mais hidratadas. Então eu acabo hidratando menos. Se você quiser fazer uma massa hidratada com facilidade, 60% de hidratação já é o ideal para você ter uma maleabilidade, mas você ter ali uma estrutura boa para dar tempo de você rechear a borda e você pegar na pá. Agora, eu tô falando de borda recheada clássica. Você quer fazer borda pãozinho, borda, sei lá o que, eu não entendo de borda, tá? Não é um assunto que eu domino, mas se você quer fazer aquelas bordas toda trançada e borda com presunto e queijo que dobra uma em cima da outra, essas coisas é um pouco mais complexo. Aí você vai ter que fazer uma massa um pouco mais durinha, tá? A borda clássica, recheada normal ou até uma borda estrela, uma bordinha mais simples dá para fazer. Quando é uma borda que requer muito tempo de trabalho para fazer esse trabalho mais artístico, aí a massa precisa ser um pouquinho mais dura, tá? De preferência. Quando e onde tu começou? Pereira Felipe. Bom, vamos lá. Minha história foi meio por acaso, cara. Eu queria ter sido psicólogo e filósofo, mas não consegui estudar. Na minha época era um pouco mais complicado de fazer. Já estou ficando velhinho já. Na minha época era um pouco mais complicado de fazer faculdade. Não tive dinheiro para estudar. E aí eu tinha uma motinho na época. Eu era bem jovem, devia ter 15, 16 anos. E aí eu vendi essa motinho, peguei o dinheiro e fui para a Itália. Pedi para os meus pais assinarem os documentos e fui embora para a Itália. E aí lá comecei como garçom e de repente não gostei de ser garçom porque eu era meio atrapalhado, eu deixava cair as coisas, os pratos e tal. E assim, não gostava muito de ser garçom. Apesar de ganhar bem, ganhar bastante caixinha, eu não gostava. Um belo dia o pizzaiolo me chamou para ser ajudante, para ajudar ele a cortar as pizzas, a finalizar, a rechear, a cobrir, né, a colocar a cobertura. Eu fui e gostei muito. E aí eu percebi que era um ramo que eu gostava de estar ali criando, de estar ali fazendo comida, de estar perto do forno. E comecei a perceber que o pizzaiolo ganhava bem na Itália. Aí comecei a estudar. E aí comecei a fazer vários cursos, comecei a trabalhar em várias pizzarias. Aí fui crescendo como profissional e ganhando cada vez mais. Eu lembro que o último trabalho assim que eu tive fixo na Itália, eu ganhei 3.000 euros, que é bastante dinheiro, cara. São hoje 3 vezes 6, quase 18 mil reais. Então naquela época, para eu que tinha 21, 22 anos, depois de alguns anos que eu já tinha trabalhado, era muito dinheiro, né? Então eu me empolguei com a profissão e comecei a estudar e quis virar pizzaiolo acrobático, fiz o curso de pizza acrobática. Curti muito a minha adolescência trabalhando. A minha adolescência foi toda trabalhando, mas na Itália, mas eu curti muito, vivi em cidades bacanas.
consegui conhecer muita gente, aprendi muita coisa, viajei bastante, não tive a oportunidade de trabalhar fora da Itália porque assim, eu tinha um pouco de receio. Na Itália eu tinha um pouco mais de conforto, né, digamos assim. E na Europa se trabalha muito, viu, pessoal? Para quem tem a intenção de trabalhar fora, assim, a gente reclama às vezes aqui no Brasil, mas lá na Europa, assim, geralmente você trabalha 12, 15 horas por dia, ganha bem, tá? Como eu disse, eu ganhava 100 euros por dia, trabalhava 30 dias por mês e ganhava bem. Só que assim, no meu caso, eu chegava na pizzaria 2 horas da tarde e saía 2, 3, 4 horas da manhã, porque era uma pizzaria bar, né? Então tinha essa questão de ficar até mais tarde para o pessoal comer um petisco e tudo mais. Mas tem pizzarias como essa da França que eu fui dar consultoria agora, que assim, o pizzaiolo chega às 9 da manhã lá, trabalha até as 2h30, depois vai descansar um pouquinho, quando dá 5h30, 6 horas está de novo na pizzaria e finaliza até 11, 10h30, 11 horas, 11h30, meia-noite, depende do dia. Mas a minha história foi essa, eu comecei por acaso, por necessidade, porque eu precisava ganhar a vida, não consegui estudar e fui para fora para ganhar um pouco mais, que aqui no Brasil eu não conseguia me encaixar no perfil ali da situação que eu vivia, não gostava da situação que eu vivia e preferi ir para fora quando eu tinha 15, 16 anos e aí voltei da Itália diversas vezes e aí o trabalho foi crescendo. Quando eu voltei em 2010, eu comecei a perceber a necessidade das pessoas em entender melhor, porque eu fazia as pizzas, o pessoal achava ótimo, mas não sabe, e ficava curioso do que era aquilo que eu estava fazendo, né? E de como eu conseguia aquilo. Comecei a dar cursos e as coisas foram evoluindo, né? Evoluindo, até que depois eu dei aula na Educar, criei meu curso online, participei da Ana Maria Braga, e as coisas vão acontecendo, uma coisa vai conectando a outra, né? Vamos lá. Como faço para minha pizza ficar mais elástica? Use uma boa farinha e entenda do desenvolvimento do glúten. Gastrônomo William, qual o melhor forno elétrico, Universo ou Ramalhos? Eu não gosto de comparar, tá? Mas no meu ponto de vista o Ramalhos é superior. O Universo também é bom, mas o Ramalhos é superior. Ok? Acabou as perguntas aqui, respondi todas. Agora tem mais um monte que a Miriam anotou ali, que vocês acabaram de fazer aqui agora. Então vamos perguntar, vamos ver com a Miriam aqui. Já deu 1h05 de live já, que legal, mas vamos segurar mais um pouco, vamos responder mais aí, pessoal. Obrigado por estarem todos aqui, tá? Vamos lá, mais algumas, vamos lá. Cicino Neto, o fermento está na geladeira, como vou saber quando está bom? Cicino Neto, o fermento está na geladeira, como vou saber quando está bom? Depende de que fermento você está se referindo. Se é o fermento natural, ele tem que ser alimentado todos os dias, aí você vai saber que ele está bom. Se você não quiser alimentar todos os dias, quando você tirar ele da geladeira, você precisa alimentar ele 3, 4 vezes antes de usar, tá? Para conseguir ter a certeza de que ele está bom. Isso é uma forma empírica, né? Uma forma simples de saber, uma forma prática de saber. Então, se você estiver falando de fermento natural, é esse o processo. Você vai saber se ele está bom, se ele tiver com aroma frutado, gostoso, se ele tiver com estrutura e se ele estiver bem alimentado. Se você deixou ele na geladeira por 10 dias e agora quer usar, é claro que ele não está bom. Você vai ter que ativar ele e quando ele tiver potência e aroma, você vai conseguir um bom resultado. Se você estiver falando de fermentação biológica, é tudo que eu falei até agora, é observação. Tá? Como é que você vai saber se ele está bom? Treinando, testando. Não tem uma resposta exata, porque é relativo a muitas coisas vivas, a farinha, a temperatura, o fermento e assim por diante. Tem que observar, tem que treinar e observar. A gente pode dar algumas técnicas, como eu ensino algumas vezes, tem no YouTube algumas coisas, para você tentar desenvolver, mas não há respostas exatas. Há observações feitas que a gente acaba transformando em método, né? Mais alguma? Sim. Para você, qual massa fica mais saborosa? Método direto, polish ou biga? O André. O André perguntou para mim qual método fica mais saboroso, método direto, polish ou biga.
depende também, é relativo ao tipo de farinha que você está usando, porque uma farinha feita com massa direta pode ficar mais saborosa do que uma outra feita com biga se tiver um mix de farinha diferenciado, né? Farinhas integrais, farinha de sêmola, farinha de grãos, germe de trigo e assim por diante. Mas eu prefiro, dentre todos, o de biga. Eu sou apaixonado pela biga. Eu acho que a biga deixa um aroma e um sabor muito bom. Mas não necessariamente é o melhor, é o que eu prefiro, ok? Polish também fica muito bom, direto também fica muito bom. Só depende, precisa saber fazer. Qual o melhor blend de farinhas você já fez para massa de longa fermentação? Qual o melhor blend de farinhas você já fez para massa de longa fermentação? Henrique perguntou. Eu gosto de fazer pelo menos 5 a 10% de farinha integral. Ou seja, no 100% de farinha eu vou colocar 5 a 10% de farinha integral. Gosto de colocar um pouco de germe de trigo tostado ou termotratado, como eles chamam também. Se eu puder comprar uma farinha já completa, que tenha o germe de trigo, que seja uma farinha moída na pedra, que seja uma farinha do tipo 1, que já é um pouco mais integral, tipo 1 que eu estou falando italiana, tá? Tipo 1 brasileira ainda não é a mesma coisa, apesar de ser boa. Ou seja, ou eu vou fazer um blend com farinha um pouquinho integral. Então eu gosto de buscar sabor através de farinhas mais integrais. Um pouquinho, posso colocar também um pouquinho de farinha de centeio e assim por diante. Mas o blend que eu mais gostei de fazer até hoje, que eu tive um bom resultado, foi colocar... Para 1 kg de farinha total, eu coloquei 50 gramas de farinha integral, 50 gramas de germe de trigo e uns 20 gramas de farinha de soja tostada. Eu gosto do sabor da farinha. O pessoal pode falar, mas farinha de soja é muito pouco, não dá em nada, tá valendo. Eu gosto do sabor da farinha tostada, ok? Da farinha de soja tostada. Tem farinha de arroz tostada também, vocês podem usar alguma farinha tostada para obter sabor. Lembrei de uma coisa agora. Uma coisa que assim foi fantástico em termos de resultado de sabor foi usar trigo germinado desidratado. Assim, é algo mais complexo, precisa ter um pouco de entendimento para fazer. Você vai comprar o trigo, vai hidratar de um dia para o outro, no dia seguinte vai secar ele, vai tirar a água, na verdade, vai deixar ele em um local escuro para ele germinar. Depois que ele germinar, você vai levar para um desidratador, desidratar e depois fazer farinha. Um processo complexo, mas é muito bom. Algumas marcas têm isso, como a Petra, por exemplo, eles têm esses tipos de farinhas, tá? Então, essas farinhas que aqui no Brasil ainda não chega por causa da baixa demanda, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante de vocês entenderem também, é o seguinte: na Itália a gente tem já uma infinidade de farinhas disponíveis que já são totalmente já preparadas para melhor sabor, melhor digestibilidade, melhor nutrição, em termos de ter o grão mais íntegro, de moer ela na pedra, ou seja, tudo isso deixa um valor nutritivo melhor no produto, inclusive em termos de sabor e tudo mais. Só que o público brasileiro ainda não demanda isso. Então o que acontece? Alguns moinhos até trazem para o Brasil, só que aí não vende e param de trazer porque eles ficam jogando farinha fora. Então quando a demanda aumentar, provavelmente isso também vai aumentar. Mas uma farinha muito boa, que eu gosto muito, por exemplo, é a Mora da Letinco Stagione. Se eu não me engano é uma farinha do tipo 2, parece que é germinada também, é muito boa, saborosíssima. Tá? E tem também as farinhas da Petra, que são muito boas também, nessa pegada de trigo germinado, dessas coisas, né? Dessas misturas mais integrais aí. Então eu gosto muito de trabalhar com germe de trigo, com farinha integral, com farinha de centeio, com a farinha de aveia também às vezes, a farinha de arroz, então dá para brincar bastante, tá bom? Mais alguma? O que você acha do Formisteira, Sérgio? O que eu acho do Formisteira? Pergunta do Sérgio. Eu acho o Formisteira ótimo. Depende da marca. Tem marca que é menos funcional e tem marca que é mais funcional. O Federico até esses dias me falou, meu amigo Federico Gadaleta, quem quiser seguir, me falou que usou um J-Jack e que ficou impressionado com a qualidade. Eu já tinha ouvido falar muito bem, nunca usei, mas realmente todo mundo fala bem do J-Jack. Eu já usei o da Remac, gostei bastante, apesar de ele ser elétrico, né, que para algumas pessoas isso é um problema, mas eu gostei bastante. Eu prefiro o fornos elétrico, por uma preferência pessoal, nada técnico. Eu já usei fornos da Pietro Fornos, também muito bons. Então eu gosto, depende, né? Se eu for, como eu disse, eu sou romântico.
Se eu fosse abrir uma pizzaria hoje, eu abriria uma pizzaria com 20, 30 lugares e trabalharia eu, a Mariana e mais um ajudante, por exemplo. Então eu usaria um forno a lenha. Mas, se você está falando de delivery, de volume, que você precisa diminuir mão de obra, eu entendo tudo isso, o forno esteira é ótimo, tá? Aí você faz uma massa adaptável para esse forno, mas é fantástico. Patrick, o Odair, que você perguntou aí, ele falou que é o tempo de deixar na maceira, porque ele mora no interior e não tem acesso à farinha italiana. Tá, o Ele Odair... perguntou do tempo, o tempo de deixar... Bom, o tempo de deixar na maceira, Odair, vai ser também referente e relativo, primeiro, qual maceira você tem. Segundo, qual farinha você está usando. Se é uma farinha comum e é uma maceira espiral, em média 7, 8 minutos a massa já desenvolve, tá? Porque as farinhas mais fracas desenvolvem mais rápido. Se é uma maceira basculante, aquela que tem 2 braços assim, pode demorar um pouquinho mais, 10, 12 minutos. Depende do nível de desenvolvimento da massa que você quer também, porque tem vários níveis de desenvolvimento. Você pode desenvolver o glúten ao extremo, como você pode desenvolver pouco num primeiro momento e no segundo dia desenvolver mais, então depende, né? Mas em média 7, 8 minutos já é suficiente para uma maceira espiral. Se for uma maceira para uma farinha fraca, se for uma maceira basculante, pode aumentar para 12, 15 minutos aí. Mas observa, tá? Observa. Não é uma coisa exata. Tem que observar. O Anderson pergunta, a pizza nacional é semelhante a qual estilo da Itália? E emendando, italianos comem pizza de manhã ou no almoço? O Alô perguntou. Vamos lá, a pizza brasileira se aproxima a qual é a pizza nacional, né? Assim, a pizza brasileira comum, como a gente conhece, eu nunca vi na Itália. Assim, o italiano ele gosta de uma cobertura moderada, sem exageros. Estou falando do italiano clássico, tá? Agora, inclusive a Itália deu uma americanizada em alguns setores. Mas uma quantidade de cobertura moderada. Na Itália se dá muita importância à matéria-prima, ou seja, dificilmente você vai ver alguma pizza com produto ultraprocessado em cima, como a gente faz aqui no Brasil, tá? O que eu quero dizer com produto ultraprocessado? Quando você vira no rótulo e tem 32 ingredientes que você não conhece. O produto verdadeiro é aquele que por exemplo, você lê o rótulo do queijo, está escrito leite e fermento lácteo, é isso, entende? Quando você pega um queijo que está numa embalagem e você vira, tem 32 ingredientes numéricos, inclusive, isso não é alimento para o italiano mais clássico, né? Então é isso. Essa é a diferença básica da pizza italiana, que é o que eu chamo da pizza como alimento. O italiano não gosta de muita misturança, o mínimo possível. Tem sim, hoje em dia, claro, italianos que estão fazendo borda recheada, pizza de chocolate com babá com doce em cima, com mousse, tem até um italiano que eu vi esses dias, estava colocando croquete, que é uma espécie de bolinho que tem lá na Itália, com arantino, que é uma outra espécie de coxinha de arroz que tem lá na Itália. Ou seja, tem alguns italianos que estão dando uma pegada mais exótica na coisa, mas o clássico é simples na Itália. Eu nunca vi assim. Agora, essa pizza que a gente está vendo agora aqui no Brasil com mais força, que é a pizza napolitanizada, que está abrindo muitas pizzarias, né? É a pizza napolitana lá na Itália, que é o estilo neapolitano ou napolitano clássico, né? Que é essa pizza redonda com uma fermentação legal e tal. Isso veio realmente de Nápoles. Agora, depois tem as outras, que é o que eu falei, a pizza romana, a pizza impala, as pizzas mais clássicas, a focaccia, a pizza in teglia. Isso é de algumas regiões da Itália, mas hoje em dia é tudo meio que misturado. Teve até uma pergunta que falou, Patrick, me diz a diferença entre a pizza clássica, a pizza romana, a pizza impala, a focaccia. Assim, no meu ponto de vista, o que muda essencialmente em cada pizza dessa é o processo e a busca do resultado final. A pizza impala e a pizza romana, elas são tendencialmente mais crocantes. A pizza impala às vezes é um pouco mais altinha, com mais alvéolos e mais alongada, né? E mais crocante.
geralmente pré-assada, geralmente feita com biga, geralmente feita com algum blend de farinhas mais ou menos como esse que eu falei, que leva um pouquinho de outros tipos de farinhas para conseguir mais sabor, assada em temperaturas mais baixas, com maior tempo, leva em média 10 a 15 minutos para assar uma pizza, sendo em 2 processos, um processo primeiro de pré-assamento, um segundo processo de finalização. A pizza em telha é mais ou menos a mesma coisa, pode ser feita com biga ou com polish. A focaccia é a mesma coisa, só que a focaccia geralmente, a mais clássica, é feita com azeite na assadeira, mas hoje tem quem faça a focaccia direto no lastro também. Então assim, pessoal, existem vários tipos, né, de pizza. Só que hoje, com esse mundo do Instagram e do YouTube, onde todo mundo vira star, né, onde todo mundo vira compartilhador de conteúdo, a gente acaba compartilhando a própria experiência e acaba confundindo, né, a pessoa de fora, porque às vezes eu quero ganhar notoriedade e aí eu fico aplicando, falando que esse é o método certo, mas do meu ponto de vista não existe um método certo, existem vários métodos e você vai desenvolver o seu método com base na sua realidade. Os métodos que eu ensino hoje, que são os que eu enxergo, os que eu conheço, são direto, com mistura farinha, fermento, água e sal, manda bala na geladeira por 8 horas fora da geladeira, ou por 24, 48, 72, dependendo do processo e da farinha que você estiver usando. Tem a biga, tem o polish. Existem várias maneiras de usar a biga e de usar o polish, mas são basicamente: a biga é o pré-fermento sólido, o polish é o pré-fermento mais líquido, que dão um resultado diferente em termos de fermentação. Tem a massa de retorno, que é pegar a massa velha e colocar a massa que já está pré-fermentada, não massa ruim, massa que já está pré-fermentada, colocar na massa nova. Tem o que eu chamo de reempasto, que é bater a massa alguns dias antes, depois finalizar rebatendo ela e utilizar ela no mesmo dia, depois de rebatida. Tem deixar fermentar no bloco, depois modelar, bolear no dia que vai usar, deixar mais algumas horas. Existem vários caminhos, mas esses são as bases. Assim como cada um usa essa técnica é indiferente, cada um cria seu próprio método, né? Não existe um método certo e errado. Tem a pinça romana, que sinceramente eu nunca fiz, mas eu já andei pesquisando, conversei com alguns amigos, que ela é uma pizza mais ou menos assim, tipo a pizza Impala, só que ela usa algumas farinhas sem glúten, então ela fica uma pizza mais crocante, um aspecto menor, né? A borda não cresce, fica extremamente crocante. Eu já comi, é muito boa, tá? Mas eu não tenho conhecimento para falar da pizza nesse momento. Mas tem vários métodos. O que a gente vai buscando, o que eu vou buscando, é entender o método base, ou seja, entender a técnica, e aí eu vou aplicando com base naquilo que eu necessito, com base naquilo que eu preciso. Mas os caminhos são infinitos. A outra, você emendou numa outra pergunta. Se eles comem manhã e almoço. O italiano tem a cultura assim de comer pizza no almoço, tá? Porque tem muito turismo na Itália, né? Então, o que acontece? O turista e o italiano, que também é muito turista, o italiano viaja muito dentro da Itália e fora, mas quando ele está viajando dentro, às vezes ele não quer parar para gastar 30, 40 euros num restaurante, porque primeiro que ele vai comer pra caramba, vai ficar com sono e vai perder a vontade de andar, né? Porque para turistar na Itália você tem que andar bastante. Então ele pega um pedaço de pizza na mão e sai comendo, ou senta ali na mesa, come um pedaço de pizza, come uma pizza ali, que é um alimento relativamente menos complexo do que você comer vários pratos, né? E aí você continua andando e assim por diante. Então sim, tem muito consumo de pizza no almoço na Itália. De manhã nem tanto. De manhã é o clássico cappuccino ou café com uma brioche. O italiano toma café da manhã com coisas doces, tá? Uma brioche, um croissant, um biscoito, alguma coisa do gênero. É o clássico café com um docinho. De manhã. No almoço, sim, é muito clássico comer pizza na rua, comer pizza na mão, ou sentar rapidinho para comer uma pizza em 20 minutos. Principalmente pelo fato de a Itália ser muito turística, tá? Isso acontece muito lá. E eu acho inteligentíssimo, porque assim, comer pizza no almoço, você tem o dia inteiro para digerir, né? À noite você come e vai dormir muitas vezes, e às vezes pode até, mesmo sendo uma pizza de longa fermentação, pode causar algum incômodo na digestão. Mas aqui a cultura ainda não chegou. Lá na França, por exemplo, essa última consultoria que eu dei, abre almoço e janta. No almoço vende menos do que a janta, mas vende. Qual que é a próxima?
19h20. Quer mais uma ou quer encerrar? Vamos mais uma e aí a gente encerra, pessoal. Tá. Quando decidiu lecionar sobre pizza, já tinha um plano traçado ou aconteceu um pouco rápido? Estou olhando essa possibilidade e queria saber o que você acha. Diego? Vamos lá, Diego. Na verdade, eu não decidi. Na minha vida, tudo foi acontecendo. Eu fui trilhando caminhos que a vida foi me trazendo. E foi gostoso, está sendo gostoso. E eu não vou mentir que quando eu acabo decidindo alguma coisa, eu acaba não sendo tão gostoso, porque eu acabo sofrendo com o processo. Eu gosto de deixar as coisas acontecerem. E na verdade a minha vida foi muito assim, tudo aconteceu por acaso, nada foi planejado. Por exemplo, eu já tentei mudar de profissão várias vezes, mas aí as coisas acontecem que eu acabo continuando. Eu gosto muito de fazer pizza, eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto também de outras coisas, então às vezes eu penso em migrar ou fazer outras coisas. Mas o mundo da pizza vai me chamando mais atenção e eu vou continuando porque eu amo o que eu faço. Mas foi por acaso, quando eu percebi. Isso em 2010, tá? Eu trabalhei como pizzaiolo na Itália por muitos anos, desde a minha adolescência. Quando eu tinha mais ou menos 28 anos, em 2010, eu voltei para o Brasil e aí eu comecei a fazer eventos. Eu fazia eventos nas casas das pessoas. E as pessoas começaram... Eu abri primeiro uma pizzaria em sociedade com uma pessoa, fiquei 2 anos, e aí eu decidi sair da sociedade. Aí o pessoal da Cinque Stagioni me chamou para ajudar na representação, que naquela época ninguém queria saber de farinha italiana no Brasil. E eu fui representar a G-Metal também, que é aquela empresa de utensílios. E aí eu comecei a visitar algumas pizzarias, percebi que o mercado era amplo, nesse meio tempo comecei a fazer eventos, aí comecei a conhecer muita gente e as pessoas começaram a perguntar se eu não queria dar aula. Comecei a dar algumas aulas particulares, depois fui chamado para dar aula numa academia gastronômica em Moema, que é uma escola de gastronomia, e aí um belo dia aconteceu a mágica de eu ser chamado para fazer aquela Feira Expo Pizzaria, né? E logo na sequência me chamaram para dar aula na Educar. Eu, assim, com muito frio na barriga, fui lá, fiz um teste, dei uma aula básica para os diretores da empresa, eles gostaram e aí tudo começou. A partir daí tudo aconteceu, né? Mas assim, eu entendo às vezes que a gente planeja as coisas, a gente quer começar a dar aula. Eu acho que tem mercado para todos, cada um pode ensinar o que sabe. E eu acho muito legal cada um passar para frente o próprio conhecimento. A única coisa que eu não acho legal às vezes é a competição que acaba acontecendo, né, em alguns momentos, e ensinar o que não se sabe. Isso confunde o mercado, ou seja, querer ensinar uma técnica que ainda não se dominou muito bem. Claro que a gente aprende, conforme a gente está dando aula, eu mesmo aprendo, eu testo muita coisa enquanto eu dou aula, eu ponho em prática junto com os alunos, tanto é que no último curso que eu dei a gente tentou desenvolver uma técnica juntos ali, mas não deu certo, então a gente põe em prática alguma coisa, mas eu fui muito sincero, eu nunca fiz, vamos tentar? Vocês querem tentar? Vamos tentar, e no final não deu certo, tá tudo certo. O que eu acho que quando você vai dar aula é ser muito honesto com o aluno, e eu acho um bom ramo, só que assim, tá se tornando um ramo bastante competitivo, porque hoje em dia todo mundo dá aula, né? Então é um ramo bom, mas eu acho que é um ramo ainda melhor se você já tiver um negócio, né? Se você tiver uma pizzaria e quiser dar aulas para complementar, é melhor. Depender só dos cursos, assim, às vezes pode se tornar algo maçante, né? Muitas vezes já se tornou para mim, depender só do curso se torna cansativo às vezes, mas é muito legal, eu adoro, eu acho que todo mundo tem que passar o conhecimento para frente, e se você tem conhecimento suficiente e tem segurança para dar aula, para poder assim auxiliar o próximo, eu acho ótimo. Digo isso porque eu já paguei caro em cursos que eu não aprendi nada, então isso frustra. A pessoa às vezes investe um dinheiro alto num curso, chega lá, não aprende nada ou aprende muito pouco, você fica frustrado, e às vezes acontece. Então presta atenção nisso. Se você tem conteúdo, se você tem segurança que você vai ajudar o próximo com aquilo que você está ensinando, manda bala, que eu acho ótimo. Se a tua intenção é dar cursos e ainda você
você não tem segurança, estuda, pratica mais 6 meses naquilo, em cima daquilo que você quer ter segurança. Eu, por exemplo, quando eu dava curso de sem glúten, eu não tinha muita segurança, mas eu passava semanas testando os produtos para ter entendimento dos erros, inclusive, que poderiam acontecer no desenvolvimento do produto. E aí eu ia dar aula, mas eu tinha testado um produto pelo menos 10, 15 vezes antes de ir dar aula e já tinha entendido os porquês do processo, entende? Então é isso, mas vale super a pena, é legal. Então é isso, pessoal. Acho que mais alguma? Posso falar, Zabi? Pode. A gente está pensando na próxima semana fazer uma outra live nesse Ok. para responder que ficou bastante dúvida. Ok. E agora vai ter a live da Tanise Cassiano sobre precificação. É agora já? É 6h30. Pessoal, live da Tanise Cassiano agora, na sequência, @Tanise Cassiano aí, sobre precificação, para você não errar no preço, porque trabalhar de graça é ruim. Então aprende a precificar com a Tanise aí. É @Tanise Cassiano, né? Tanise Cassiano. Beleza. O que eu não respondi hoje, a Mari e a Miriam anotaram aqui. Na semana que vem a gente vai fazer uma outra live sobre esse assunto, então perguntas e respostas, que aí vai nascendo bastante conteúdo também para vocês. E Vai ter uma enquete agora. vai ter uma enquete agora, respondam a enquete, então vão lá para a live da Tanise Cassiano, que ela vai responder sobre precificação. Muito obrigado por estarem aí na live, espero ter ajudado. Se eu não respondi a sua pergunta, fica tranquilo, a gente vai fazer aí a enquete, vocês podem fazer as perguntas e a gente vai anotando tudo aqui, conforme for, eu vou respondendo, tá bom? Peraí que a Mari quer dar mais um recado. Quem quiser saber sobre o curso pode entrar em contato comigo. Presencial de agosto. Quem quiser saber sobre o curso presencial, pode entrar em contato com a Mariana Catapano, aí Catapano Mariana. Catapano Mariana no Instagram. Ou pode mandar mensagem para mim com o WhatsApp, mandando o teu WhatsApp que eu passo para ela. E se eu não respondi a tua pergunta, fica tranquilo que o mais breve possível a gente vai tentar responder. Quem quiser saber sobre um online também, chama a Catapano Mariana lá, ou a Mariana Catapano, que ela responde para vocês, tá bom, pessoal? Ou se não encontrar o Instagram dela, manda um direct para mim passando o teu WhatsApp, que aí eu já passo para ela e ela entra em contato, tá bom? Muito obrigado, valeu, pessoal, boa sorte para vocês, um forte abraço, uma boa semana, muita luz e alegria aí, valeu!